Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos, esse é o podcast da COFRAG, onde a gente vai falar sobre o programa Ciência Sem Fronteiras, mais especificamente sobre a França. E comigo hoje estão o professor Vinícius Xavier, somos do curso de Biologia daqui da Universidade Federal de Alfenas, do Instituto de Ciências da Natureza. Então hoje o episódio será sobre o Ciência Sem Fronteiras, vai ser uma entrevista com dois de nossos alunos de graduação aqui, a Mariana Porto e o Diogo Amorim, que acabaram de voltar da França, tá? Depois de passarem um ano, né? Então primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui por terem aceitado o convite. E antes da entrevista propriamente dita, eu vou falar um pouquinho dos números e também sobre o Ciência Sem Fronteira. Então, o Ciência Sem Fronteira tem um site específico, eu vou deixar na descrição do programa esse site, mas é o www.cienciafronteiras.gov.br e é um programa que junta dois ministérios, o Ministério da Educação, que é o MEC, e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E o objetivo desse programa são três, basicamente. É promover a ida dos estudantes, né, de graduação, pós-graduação e pós-doutorado para o exterior, atrair também pesquisadores de fora, tanto brasileiros quanto estrangeiros, brasileiros que estejam lá fora já trabalhando quanto estrangeiros, para não só que voltar a fixar no Brasil ou estrangeiros se fixarem aqui, mas também estabelecer parceria. Então começa o sistema de parceria com algum pesquisador brasileiro. E também o terceiro objetivo, que seria um objetivo mais técnico, que é o treinamento especializado por empresa. Então não só estudantes ou a parte acadêmica, mas também pesquisa em empresa, que é uma coisa que tem que ser mais estimulada aqui no Brasil. Então, dentre as áreas prioritárias, não é qualquer área que pode, né? Existem algumas áreas prioritárias que pode participar do programa. São 18 áreas, basicamente. Dentre elas está a biologia, né? Então tem engenharia, computação, tecnologia, fármacos e várias outras, né? Tá lá na página do programa, quem tiver mais interesse. E dentre elas está a biologia, que é o curso que a Mariana e o Diogo fazem, né? E eles foram para lá através desse programa. O legal são os números interessantes aqui que eu achei, que eles têm a meta, né, de fornecer 101 mil bolsas, tá? Até 2015, divididas em doutorado de sanduíche, que é aquele doutorado que você faz parte da tese no exterior, 15 mil bolsas, doutorado pleno, que é totalmente no exterior, seria 4.500 bolsas, pós-doutorado, 6.400 bolsas, graduação sanduíche, 64 mil bolsas, é bastante bolsa, e aí tem a parte de desenvolvimento tecnológico, atração de jovens talentos, varia entre 5 a 2 mil bolsas, essas outras metas, mas no total seriam 101 mil bolsas até 2015, né? E aí, como é que consegue essa bolsa? Depois o Diogo e a Mariana vão explicar certinho como foi com eles, mas basicamente através digital, mas eles vão explicar. E aí, só para fechar essa parte de descrição antes da entrevista, eu conversei com o professor Masaharu Ikegaki, que é o assessor de relações interinstitucionais aqui da Unifal, e ele me falou alguns dados da Unifal. Então ele falou que a Unifal já enviou 394 alunos, tá? Então significa 17% dos alunos daqui, quer dizer, parece pouco, né? Mas é que nossa universidade é pequena, são poucos alunos, e que proporcionalmente equivale ao que a USP e a Unicamp já enviaram. Então, apesar de ser poucos alunos, proporcionalmente a gente está bem. Eu acho que a UFMG é o que mandou mais, bastante, me passou o número. E dentre desses 394 da Federal de Alfenas, a engenharia e as demais áreas tecnológicas que mandaram mais, com 175, e em segundo lugar vem a biologia, né? Quer dizer, biologia, ciências biomédicas e saúde, com 94 ou cerca de 23%, 24% dos alunos. E a biologia somente foram 14 alunos e foram enviados para 8 países. O que mais tem aluno lá no país é a Irlanda, com 4 bolsistas. Tem Austrália, Hungria, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, Espanha e a França, que é o que a gente vai conversar. Então, vamos começar com as perguntas assim para o Diogo e para a Mariana. Eu acho que a Mariana, para começar, perguntar o seguinte, mas primeiro, como que vocês ficaram sabendo antes da viagem, né? Antes, como vocês ficaram sabendo, como que decidiram ir, burocracia, essas coisas todas. Bom, primeiramente eu fiquei sabendo do programa através da televisão, pelo anúncio no horário comercial. Posteriormente, eu recebi um e-mail do nosso coordenador, Rogério Graceto, que o Masaharu, que é o coordenador das relações internacionais, enviou fazendo propaganda desse programa. E foi aonde eu entrei no site e procurei informações sobre como me inscrever, sobre o curso de biologia, e pesquisei pessoas que também já tinham ido e me indicaram o programa também. Em relação à burocracia, é um pouco exigente para a França, porque eles exigem nota mínima de proficiência
burocracia, documentos traduzidos, o que encarece e dificulta, porque não é muitos lugares que você encontra profissionais específicos para poder traduzir esses documentos. Inclusive a Unifal não traduz o nosso histórico em francês, então você acaba tendo que enviar para grandes capitais. E também eles exigem modos de envio específicos, que acaba encarecendo também. Esse custo saiu de vocês, a parte dessa tradução. Isso, da tradução. Vocês que bancaram. Isso, saiu do nosso. Porém, a prova de francês, pra mim, saiu gratuita. Porque quando eu fiquei sabendo do programa, a Aliança Francesa, ela distribuiu algumas bolsas gratuitas. E eu fui uma das primeiras a me inscrever na Aliança Francesa de Campinas, então eu consegui gratuitamente. E você lembra o custo dessa parte de tradução, quanto que saiu no final? Mais ou menos, uma aproximação. A tradução, acho que é porque a tradução da certidão varia da quantidade de letras, né? Mas em torno de uns R$100 da tradução da certidão de nascimento, e do histórico, acho que foi uns 150, mais ou menos. É caro, mas nada assim que ninguém possa bancar e que vale a pena o investimento. O investimento. E por que a França? Então, eu escolhi a França porque eu já tinha feito o curso de francês. Então, na verdade, eu fiquei em dúvida entre o Canadá e a França, que eram 2 países que o programa disponibilizava vagas. Mas eu escolhi a França porque é um lugar muito estratégico, interessante culturalmente. É um país de bastante tradição cultural, então por isso que eu preferi lá. E como é a língua maternal deles é o francês, eu achei que eu iria desenvolver mais então, lá. Você já tinha o francês e só se especializou na Aliança, isso. Né? Não na Aliança, mas é lá que eu fiz a proficiência, que a CAPES, que tem o TOEFL pro inglês, teste da CAPES, ou DELF, que é o teste de francês. E a Aliança Francesa que ficou responsável por aplicar esse teste para a França. Legal. E você, Diogo, como é que foi essa burocracia? Como ficou sabendo? Por que França? Então, eu fiquei sabendo porque várias pessoas começaram a ir na nossa universidade, e aí eu estava já num dos últimos períodos da faculdade e tem um máximo de tempo de porcentagem do curso que você pode ir. Então, eu tinha um edital aberto e eu tava basicamente, na nossa época era até 90% que poderia, agora diminuiu para 80%. Mas aí nessa época, como eu tava nessa última janela de chance, eu me inscrevi, só que eu não falava nada de francês, mas eu sabia inglês. Só que não deu tempo de eu fazer prova do TOEFL e tudo. Naquela época não tinha de graça aqui pela universidade, tem um custo e tudo. Mas assim, eu acabei me inscrevendo pra Portugal, porque naquela época ainda existia Portugal como opção. Hoje em dia não, eles tiraram. Mas ainda existia Portugal, e aí eu me inscrevi. Como já era a última chance e tudo, eu falei, vamos me inscrever pra Portugal. Só pro ouvinte entender, esse 90% você pode, até 90% concluído de matérias, os créditos do curso, isso, né? Ainda pode ir. Passou de 90%, não pode mais. Agora é 80%, né? 80%, isso. Pelo que eu vi. E o mínimo, vocês lembram? 20%. Então tem pelo menos 20% do curso cursado e não pode passar de 80% atualmente, né? Exatamente. Então, aí como eu tava nessa última janela, me inscrevi pra Portugal. Só que aí aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Como teve muita gente que inscreveu pra Portugal, porque não exigia nenhuma prova da proficiência em nenhuma língua, eles cancelaram o edital de Portugal e eles criaram uma reopção. Então, todos nós que tínhamos nos inscrito em Portugal, eles deram a opção de você escolher um outro país. E aí a gente ia ganhar um curso de 6 meses na língua do país, depois a gente ia pra universidade. 6 meses antes de começar o curso? Antes do ano de bolsa? Não? Depende do país. Por exemplo, eu na França eu tive 6 meses de curso de francês e 6 meses apenas na universidade. Agora alguns outros países, dependendo do como funciona tudo, por exemplo, a Irlanda e a Austrália, que eu sei, eles ficaram 1 ano e meio. Foram 6 meses de curso e 1 ano na universidade. Aí eu me inscrevi em Portugal e aí eu recebi essa opção. Foi Estados Unidos, Irlanda, França, Alemanha, Itália, Austrália. Isso, esses aí. As suas opções que eles deram pra todo mundo. Depois de Portugal, né? Tá. E aí, eu já sabia o inglês. Eu não fui pra nenhum país que falava inglês, porque não deu tempo de eu fazer a prova de proficiência. Então, como eu ia ganhar um curso de 6 meses, eu falei, então eu vou tentar aprender uma língua nova. E aí, eu tinha a opção entre Alemanha, França e Itália. E aí, eu fiquei pesquisando bastante entre os 3 países e no final, eu acabei decidindo a França, basicamente pela cultura também, que eu acho que é uma das mais ricas culturas europeias. E também por eu achar a língua bastante interessante
interessante, muito falada, porque na África em geral, muitos países falam francês. No Canadá, França, e achei que entre as 3 opções seria o que eu ia ter mais vantagens no final de tudo. Aí nisso tudo eu tive que fazer uma prova também da Aliança Francesa, igual a Mariana, só que só pra ter um valor, eu acho, porque não teve, ninguém sabia nada, né? Então era mais pra fazer, não teve custo de visto, o Ciências Sem Fronteiras bancou tudo. Legal. O que a gente teve que fazer, eu também fiz, foi a tradução da certidão de nascimento, porque isso na França eles exigem, mas o histórico eu não precisei traduzir, porque como já tava indo de Portugal, eles não pediram, então ficou assim mesmo, nessa parte de burocracia. Vocês dois foram por causa de edital, né? Como você ficou sabendo? A Mariana ficou sabendo pela televisão, depois o Rogério mandou você ficou sabendo pela por outros. De boca a boca, de falar. Isso. Também já era na época do edital, né? Porque antes do edital, acho que no comecinho do Ciência Sem Fronteira, era por vaga da universidade, né? Cada universidade tinha uma cota, e aí vocês se inscreviam daquela cota. Agora parece que não, é um edital, né? Do MEC, ou da CAPES, alguma coisa assim. É edital, só que o que eu sei é que cada universidade tem uns pré-requisitos específicos. Por exemplo, uma média, tem que ter certas coisas. Internamente. Tá. Então é como se fosse pro Masaharu poder autorizar, tem que cumprir esse edital da Unifal. Tá. Aí depois que tá tudo correto, aí ele autoriza, aí concorre. Você concorre praticamente já entrou. Aí você começa a concorrer através do edital direto do programa, porque existe uma homologação. Sua universidade, se você não cumprir requisitos como iniciação científica, pode ser voluntária ou bolsa, média, alta na universidade, exigência 7. Aí você não tem essa homologação, você não pode nem dar continuidade, mesmo com o edital aberto. A homologação é da Unifal. Da Unifal. E aí com a homologação você concorre ao Ciência Sem Fronteira. Isso. Ao edital do MEC. Isso. Mas eu acho que depois do momento que foi homologado, a probabilidade de você não conseguir é muito baixa. É só se nenhuma universidade... Não, é só se nenhuma universidade não te aceitar. Mas assim, basicamente sua vaga tá conquistada já. O que eu sei é que em alguns países ainda a universidade tem que te aceitar. Então esse que seria o problema depois de você ser homologado. Mas os requisitos que você tem que cumprir é basicamente para essa homologação. Mas provavelmente porque deve ter baixa concorrência, né? Eu acredito que sim, né? Talvez. No edital do MEC, porque se tivesse tanta concorrência, depois teria a concorrência interna no edital. Eles têm também essa quantidade muito grande de bolsas a dar. E eu também sei que, por exemplo, que sou da Reopção, como tinha muita gente, no final eles acabaram tirando algumas pessoas porque tem uma quantidade limitada de vagas por país. Por país, né? A França, acho que é 1.000 estudantes por ano, uma coisa assim. Então, depois que chegou numa certa quantidade, eles tiveram que negar. Mas acho que, em geral, é tão difícil assim depois da homologação. Muito legal você ter falado isso, que eu esqueci de falar no começo também. Que países vocês vão, né? Ciência Sem Fronteira, o governo faz convênio com alguns países específicos, algumas universidades desses países, e aí eles estão no ranking mundial até o 100º, 80º, né? E só para essa universidade é que vocês podem ir. Vocês não podem escolher as universidades, qualquer universidade, ou não. Então, na verdade, porque eu não sei o caso do Diogo, mas o meu caso, eu escolhi a França. Quando deu todo certo o processo, eles me enviaram um documento que eu podia escolher entre 3 universidades. Tá. Eles mandaram uma lista das universidades que haviam o mesmo curso que o meu, e eu podia escolher em ordem de prioridade por 3. Porém, isso não influenciou em nada pra ninguém, porque, na verdade, eles mandaram alocaram pra qualquer uma que tinha a vaga do curso. Entendi. Na verdade, por exemplo, a biologia tem quase todo a França. Eles me colocaram numa opção que eu nem tinha escolhido. Era que recebe mais estudantes de biologia. Tá. No meu caso, eu também tive que preencher essas 3 universidades por ordem de preferência. Só que foi engraçado porque eu escolhi 3 universidades que formavam quase um triângulo, e a universidade que eles mandaram era a oposta do triângulo. Então, eu acho que foi... Deve... É preferência, mas não deve ter tido vaga, deve ser isso, né? Mas como é que é? Então, das 3 que eles mandaram, você escolheu em ordem de preferência? No fim, não saiu nenhuma das 3. É isso? É porque, assim, essas 3 que você escolhe é porque tem um órgão que manda os estudantes pra França, sem ser com Ciência Sem Fronteiras, é o Campus France. E tem como as pessoas fazerem pagando. E quando ela faz de maneira sozinha, ela vai escolher 3 universidades, se ela não conseguir nenhuma das 3, ela não vai. Ela perde todo o dinheiro que ela investiu nessa inscrição. Mas a gente usou o Campus France porque era um meio da gente se comunicar com as universidades da França, que o Ciência Sem Fronteiras utilizou. Então, mesmo a gente escolhendo as 3 opções, foi o Ciência Sem Fronteiras no final que alocou a gente. Vocês não devem ter conseguido. Não tanto o Campus France
usando esse papel. Vocês usaram a burocracia do Campus One, Isso. mas depois no final foi o Ciência Sem Fronteira. Isso, Falou, não nem deu. sei se eles usaram. Não, acho que eles nem usaram essas 3. Tá. A gente só preencheu pela burocracia. E A aí, burocracia o Brasil adotou, lógico. mas a França faz bem burocrático. É mesmo, né? também? Muito burocrático. Mas depois disso, eles alocaram. No meu caso, a parte de biologia, todo mundo foi muito bem alocado, de todo mundo que tava lá comigo. Mas outros cursos não foram tão bem alocados assim. Mas falando nisso, antes de começar a pergunta do cursos específicos, a Mariana tava contando em off que você não foi pra biologia, né? Você não foi nem pra graduação, né? Como é que é isso? Na verdade, eu fui pra Curso de biologia, mestrado, né? só que como o curso de graduação na França para ciências biológicas é apenas 3 anos, e no Brasil tá. geralmente varia de 4 a 5 anos, como eu já tô no último ano da graduação, eles me alocaram no primeiro ano de mestrado, porque o nosso último ano de graduação no Brasil equivale já ao primeiro ano de mestrado deles. E conforme eles analisaram o histórico, o cronograma de ensino da universidade da Unifal, eles acharam melhor já colocar no nível de mestrado. Tá. O Diogo também. Deve ser por isso que eles estão agora com 80%, né? Pra você conseguir, pelo menos no último ano do curso de graduação. Na Europa, em geral, os cursos de bacharelado são 3 anos e eles fazem obrigatoriamente 2 anos de mestrado. Então, acho que nessa alocação, todo mundo que estava nos últimos períodos tinham que ser alocados no mestrado. E aí gera uma pequena confusão, assim. Alguns fatores, mas pra mim foi bom. Legal. No meu ponto de vista. Vocês não acabaram indo pra mesma universidade ou não? Não. Cidades diferentes até. Cidade diferente. Pra onde que você foi, Maria? Eu fui pra Rennes, que é na região da Bretanha, da França. É sul, né? Não, é Não, é Bretanha, é oeste. oeste. E você, E Diogo? eu fui pra Lille, uma cidade que fica no norte da França, quase na divisa com a Bélgica. A universidade, quais foram? A minha é a Université de Rennes 1. E a minha foi a Université de Lille 1. Bom, então, querendo saber assim, mais mesmo durante a experiência de vocês lá, principalmente a parte mais acadêmica. Como é que foi essa chegada lá? Como é que vocês foram recebidos no aeroporto ou na universidade? Onde é que vocês ficaram hospedados? Vamos começar por aí. Então, quando eu fiquei sabendo que eu tinha sido aprovada para Rennes, o Campus France me enviou um e-mail falando que a Universidade de Rennes tinha me aceitado. Porém, geralmente os alunos estrangeiros estão nos alojamentos da universidade. Porém, na minha cidade especificamente, os alojamentos durante as férias ficam fechados. Então, eles alocaram os alunos internacionais em casa de família. Aí a família que eu ia ficar, que era mais compatível, eu preenchi uma ficha com os meus costumes, as coisas que eu mais gostava de comer, o meu modo de vida. E a família que mais tinha afinidade com isso entrou em contato comigo. E durante 3 semanas antes do meu embarque, eles ficavam comunicando comigo via e-mail para poder me recepcionar no aeroporto. Ah, que legal. Aí, quando eu cheguei diretamente em Rennes, a família já estava me esperando. Inclusive, tinha um outro brasileiro do mesmo programa que iria ficar na mesma casa. Então, me facilitou, porque ele já tinha chegado 1 semana antes de mim. Então, eu conseguia comunicar com eles mais fácil, consegui identificar eles mais fácil. Mas, no geral, a minha receptividade foi eles me buscando na estação de trem da cidade. Ah, tá. Você chegou no aeroporto, do aeroporto foi pegou o trem até a estação central, né? Você, Diogo? Então, quando eu fiquei sabendo tudo, eu recebi e-mail do curso de francês. Foram eles que fizeram essa primeira comunicação com a gente. E aí eu ia ser alocado no dormitório da universidade, na residência. Eles se dispuseram a buscar a gente na estação de trem, só que tinha umas datas específicas e no final eu acabei comprando uma passagem de avião que não era nessa data. Mas a moça no e-mail me explicou direitinho o que eu tinha que fazer. E aí eu fui sozinho. Eu cheguei no aeroporto, peguei o trem, aí em Lille eu peguei o metrô e desci na residência. E lá eu encontrei... Tudo isso sem falar francês. Sem falar francês, né? Mas eu falava inglês, o que ajudava, né? Mimiquês também, Pois é. Mas foi tranquilo, as pessoas, elas me ajudaram. Teve gente que foi em grupos muito grandes e aí eles sofreram um pouco porque os franceses não gostam de muito barulho, muito grupo de gente que chega, assim, fazendo muito ardalhaço. Mas como eu fui sozinho, eu falava inglês, eu cheguei tranquilo na residência e aí de lá eu já fiquei no quarto que eu fiquei todo o tempo que eu estive lá. Então você também ficou numa residência. Não fiquei... pega alojamento. Mas o alojamento... Não, a residência é o alojamento da universidade lá. É que eles chamam. Aí, e na minha universidade era dentro do campus, tinham vários residências que eles chamam, que são um conjunto de prédios. E eu fiquei num quarto que era bom, tinha uma cozinha pequena, uma cama, um guarda-roupa, uma escrivaninha. E o banheiro era compartilhado. Mas dependendo de quartos que tem banheiro dentro, isso aí dependia... Se era brasileiro ou era europeu?
Você é latino? Vai Na verdade, era quanto de tempo antes você se inscreveu, né, pra conseguir a vaga. Não. Tinha brasileiros que eram de outro programa, que eles estavam numa residência, tipo, num quarto melhor que o meu. Só que a gente, quem inscreveu a gente foi o moço das relações internacionais, lá de Lille. Ele colocou a gente naquele quarto. Sim. E foi meio que por ordem alfabética. Mas era legal. Não, foi tranquilo. Tirando por causa do banheiro, que é... mas assim, foram as meninas no começo que acharam meio ruim, mas depois acostuma. No meu caso, como eu já tinha ido antes, meu edital foi, na verdade, é o mesmo edital, mas como o meu já era específico, então eu pude escolher antecipadamente, então eu consegui a vaga num quarto e eu tinha cozinha própria e banheiro próprio. Antes de te transferirem pra residência, isso. Você ia num alojamento já com isso tudo? Não, na verdade eu fiquei porque como eu não precisei fazer muito tempo de curso de francês, porque como eu já fui com o nível de proficiência, eu fiquei fazendo 2 meses de curso. Como era durante as férias deles, período de férias da universidade, eu fiquei em casa de família porque os alojamentos ficam fechados. Só nesse período? Isso. Aí depois a família me levou pro alojamento, porque diminuição de custo, porque é perto da universidade. E aí era esse alojamento, aí não era banheiro compartilhado, tudo que você teve essa... Isso, tive a vantagem de escolher antes. Sim. E alguns europeus, inclusive, como eles queriam reduzir custos, eles ficavam com banheiros compartilhados. Na verdade, os brasileiros tiveram muita sorte na minha cidade, porque a maioria conseguiu ficar nos melhores quartos da residência. Legal. Então depende do caso mesmo, isso, né? Isso, depende do caso. E depende também quanto que você quer pagar, porque cada quarto é um preço. Mas isso no caso dos que pagam, né? Porque quem pagou pra vocês foi o governo. Mas era a gente que pagava. Eles davam o valor mensal fixo e quem pagava... Você morava na residência se quisesse também. Porque algumas pessoas que foram comigo, como queriam treinar mais do francês e tudo, acharam uma república, que ela chama colocação, pra morar com francês e ter esse contato mais diário e tudo. Entendi. E que acabava saindo um pouco mais caro, porque tinha que pagar contas e tudo, que na residência é tudo incluso. Você paga um valor, água, luz e internet, tudo incluso. Então vocês tinham uma opção, vocês recebiam um valor e podiam gastar mais ou menos dentro daquele valor. Exatamente. Eu entendi que o governo pagava os alojamentos, vocês entravam lá, saíam sem cyberburocracia. Alguns outros países são assim. Eu acho que nos Estados Unidos eles não pagam alimentação nem moradia, recebem um pouco de dinheiro. A gente lá na França não. Eles dão dinheiro, a gente administra como a gente acha que é melhor. Tem vantagem e desvantagem. No começo eles dão um lugar pra você ficar, porque não tem como você resolver isso lá. Mas aí depois, se você achar uma outra coisa melhor, você pode mudar. Inclusive na França tem uma vantagem em relação à residência, porque existe um órgão que chama CAF, que para famílias e estudantes você pode inscrever e ter redução no valor das residências. Pode ser tanto no alojamento quanto em república. E nós brasileiros pudemos entrar nesse programa também. E além do preço da residência universitária ser acessível em relação ao valor, a gente ainda conseguiu esse desconto do próprio governo. Legal. Mas assim, se for muito barato, o desconto não é tão grande assim. Conheci gente que foi morar numa república e como o aluguel era mais caro, conseguiu um desconto muito grande e foi muito vantajoso. Legal. E isso é uma forma que na França dos estudantes terem mais condições e para poder viver em lugares melhores. Pode até arranjar uma francesa ou um francês também, aí sai custo zero, né? Se enroscar enquanto tiver no programa. Arranja casa, comida, tudo de graça. Bom, até então, já que estamos falando sobre isso, como que foi a adaptação de vocês fora, então, do espaço da universidade, mais especificamente, assim, com relação à língua, alimentação, educação? Então, no começo eu tive um pouco de dificuldade em relação à alimentação, porque eu sou um pouco enjoada para comer e eles têm uns pratos muito típicos. Caros. Caro pouco e ruim. E muito típicos também. E a França, ela tem várias regiões e cada região tem sua comida típica. E a minha tinha a sua comida típica que a família no começo fazia muito. Giló com... Escargot? Escargot mesmo? Não, tinha escargot, eles faziam muito. Mas era crepe e galé, que é um crepe salgado. É muito bom, a sorte é isso. Só que eles também fazem muito pouca diversidade de comida. E tem muito, realmente é uma entrada, depois o prato principal e a sobremesa. E também eu tenho o costume muito de comer a cada 3 horas. Meu organismo
organismo, ele necessita disso. E lá eles só têm 3 refeições por dia, basicamente. Então eu sofri muito com isso, porque eu tinha que ficar comprando por fora do que eu já tinha pago pra família. E também eles faziam a comida deles, sem perguntar se eu gostava daquilo, do tempero. Então eu tive um pouco de dificuldade com isso. Na língua também, no começo, apesar de saber francês e já ter ido com um nível de proficiência, mas eles falam muito rápido e muitas expressões e gírias. Então, que no meu curso aqui no Brasil eu não aprendi. Então, eles falavam isso constantemente, então, e muita conjugação de verbo também, que muda muito pra eles. Então, às vezes eu falava um tempo verbal, eles entendiam outro, então gerava uma certa confusão de comunicação. E quanto tempo mais ou menos durou isso? Uns 2 anos? Quando eu voltei, tem até hoje. Um mês e meio, mais ou menos, pra adaptar realmente. Porque você estando no país, você escuta, sim, 24 horas, 24 horas. E como eu estava em casa de família, isso pra mim foi muito importante, então eu convivia muito com eles, então eles faziam questão de forçar eu e o outro estudante brasileiro a falar corretamente, a forçar o francês. E inclusive quando eu chegava do curso, a família às vezes sentava comigo pra tirar dúvidas. Legal. Mas a parte da educação no sentido deles, assim, alguma coisa diferente dos costumes, alguma coisa assim? Eu achei, em relação aos costumes deles, eu achei os franceses muito mal educados em relação à educação. Eles não têm costumes... confirma mesmo. Isso confirma. Eles não têm muita educação de... Muitas vezes eles não falam obrigado, por favor. Eu achei o nível cultural deles bem grosseiro. Muitas vezes empurram em filas, em metrô e... Todo mundo confirma. Não ligam então, pra ninguém, assim. Famoso, né? São famosos. A garçom geralmente atende com cara feia, mesmo que você é visitante da cidade. Eles são bem estranhos em relação ao nível cultural. Eu vou continuar falando no nível cultural. Eu achei que no nível de falar bom dia, boa tarde, obrigado, eles falam bastante. Pelo menos na minha região, eles sempre falavam. Só que normalmente era com uma cara de... de nem tão boa, assim, não tão bom dia. Assim, bom dia, o que você gostaria? Falando, aí você responde tudo, obrigado, até mais, tenha um bom dia. Uma expressão, bom dia, uma expressão de nada, sabe? Não tinha sorriso, essas coisas que são mais, assim, brasileiras na nossa cultura. Então, acho que nesse quesito, educação, pra mim, foi um pouco relativo, porque às vezes a gente não fala bom dia, com licença, lá você fala bastante com licença, pra perguntar pra alguém alguma coisa, e a gente às vezes não fala, mas abre um sorriso pra fazer a pergunta. Agora, pra mim, a língua foi mais complicada, porque como eu não sabia... antes de ir, eu fiz 3 semanas de curso de francês, pra não falar que eu não sabia nada, porque realmente eu não queria chegar lá sem saber falar nada. Sim. E aí, quando eu cheguei no curso, ele era completamente francês, porque os professores eram franceses, então, logo no começo, era completamente em francês. Peraí, só pra entender, você fez 13 semanas antes de ir no Brasil, depois chegou lá, fez outro curso lá. De lá eram francês. Eram franceses lá. E aqui no Brasil era um brasileiro, tudo, então ele explicava em português, mas aí depois, quando eu cheguei lá, o curso eram franceses que davam, não sabiam falar português, então era completamente em francês. Então no começo, que como a Mariana disse, eles falam muito rápido. Então os professores do curso, eles falavam devagar, assim, numa velocidade bem devagar. Aí a gente entendia. Aí o primeiro curso que eu fiz era no período das férias, então foi numa escola especial. E aí depois eu passei pro curso da universidade, depois de um mês. E aí lá foi o melhor curso, tinha umas professoras excelentes, e eu realmente aprendi bem a falar. E pra mim demorou um pouco mais, acho que demorou pelo menos em um mês eu já conseguia me comunicar, mas com dificuldade. Tendo curso todos os dias, de segunda a sexta, manhã e tarde, tendo lições basicamente todos os dias. Depois, acho que de 2 meses eu comecei a me comunicar bem e tudo. É engraçado que francês, a maior dificuldade é pra entender muitas vezes, porque realmente é muito rápido, porque o francês ele junta as palavras e eles usam uma velocidade própria e não tem entonação, porque é sempre a última sílaba da palavra que é a mais forte. Então não é que nem em português que você coloca uma entonação pra poder... Uma pergunta. Pra pergunta, não, em francês é sempre numa mesma entonação, sabe? Sempre assim, então até você conseguir se acostumar com o jeito que a pessoa fala e tudo, demora um pouco. Aí, como eu não sabia nada, assim, eu demorei bastante tempo pra conseguir me acostumar com isso, mas aí, conforme as aulas de francês, estando lá, eu morava na residência sozinho, então não é tão fácil assim de fazer amizade com eles, somente se você não domina muito a língua. Então eu não tinha tanto contato com amigos franceses no começo, isso aí só consegui no segundo semestre lá, que aí eu já dominava bem a língua e tudo. Então o contato maior era durante as aulas, mas eu
consegui, estudando bastante gramática, porque é bem pesada no francês, que é parecida com o português. Várias conjugações, tudo. Depois que eu terminei o curso, eles exigiram da gente o nível B2, que seria um intermediário avançado. Tipo, tem o A1, que é o iniciante 1, A2, o iniciante 2, aí intermediário, que é o B1, aí o intermediário mais avançado, que é o B2. Aí depois vem o C1, que é o nível avançado. Mas como assim exigiram de vocês? Quem exigiu? A universidade? A universidade exige pra você entrar no mínimo B2. Isso. Tá. E Legal. então, o nosso curso, Ciência Sem Fronteiras, ele falou que a gente ia conseguir o B2 nesses 6 meses. Tá. E quem não conseguisse ia voltar pro Voltava pra Brasil. Então, a gente se preocupou, porque a gente fez a prova do Delphi lá, que é a prova oficial do francês, que é muito difícil. Tem a parte de ouvir, você tem que responder as perguntas, aí tem que escrever um texto, fazer uma apresentação. Então, é uma prova bem trabalhosa, demora 2 dias pra fazer essa prova. Caramba. E a gente teve que fazer. A gente fez primeiro a prova do B1 pra poder saber como que é. E eles deram uma nota. E aí depois, no final, acabava em dezembro. Nosso curso em dezembro a gente fez a última prova. E aí todo mundo praticamente conseguiu a nota do B2. Lá na França é uma nota de 0 a 20. E eu consegui passar com 14, que eu fiquei muito feliz, porque a prova era bem difícil. E aí depois disso eu fui pra universidade. Então, pra mim foi mais complicada a questão da língua, mas eu consegui me adaptar. Não é impossível. Deixa eu perguntar uma coisa. Então você, por 6 meses antes de fazer essa prova do curso. Isso. Mariana fez essa prova também, mesmo tendo proficiência, não precisou. Isso. Mesmo tendo, tem que fazer. Mesmo tendo, tem que fazer, porque eu fui com o nível entre A2 e B1, que foi o nível exigido pelo programa para aceitar para fazer os 2 meses de curso. Porém, para entrar na universidade, quando terminou esses 2 meses, eles exigiram também que entrasse com B2. Tanto que teve alunos que foi somente em setembro, que é quando começa o ano letivo, porque no Brasil já tinha tirado a nivelação de B2. Mas nós que tiramos entre A2 e B1, ganhamos esses 2 meses de curso, mas ao final todo mundo teve que fazer o teste de proficiência oficial deles para ver se estava apto para ir para a universidade, se teve um avanço na língua. Então temos 2 situações, né? Você já sabia, tinha uma proficiência, mesmo assim teve que fazer 2 meses e teve que vir fazer a prova. O jogo não sabia nada, começou a fazer um pouquinho aqui no Brasil, continuou lá 6 meses e conseguiu. Legal, são 2 situações diferentes, os 2 ambos conseguiram, né? E a comida, né? A comida não tive problema, porque eu como praticamente qualquer coisa. Pedra. Então... Mas assim, no RU da universidade lá, que foi onde eu mais comi. Tem RU nas duas? Tem RU. E é um preço acessível. R$4,50 e essas porcarias igual aqui, né? Acho que era R$2,90 que eu pagava. Legal. A minha era mais cara, era R$3,95. Não lembro se Reais. Euros. Euro, porra. Não, era... Não lembro se era 3,15 ou 2,90. Acho que 3 euros, vai, mas tinha a redução de... Quem pagava mensal tinha uma redução que chegava a 3 euros. Então é só multiplicar por 3, mais de 3, né? O euro, então você vai ver que o RU daqui não é tão caro assim, né? Não, mas lá você pode escolher 3 guarnições e o prato principal. E nas 3 guarnições você pode pegar salada, sobremesa, queijo, são coisas bem francesas. Então, mesmo no RU, eles seguem esse padrão de entrada, prato principal, sobremesa, alface, queijo. 2 camembert, né? Não, mas vinha bastante até. Eu sempre pegava uma salada que vinha com queijo dentro da salada e tal. Mas tem umas comidas lá que são meio estranhas, mas só que no prato principal você tem várias opções. Mas às vezes tinha coelho, carne de cavalo. De cavalo. Umas comidas meio diferentes. Mas assim, tinha frango, peixe, então pra mim era normal. E uma coisa assim, lá eles não comem arroz com batata. Carboidrato é só um. Então, ou vai ter batata frita, ou purê, ou arroz. Então, é uma coisa estranha pra eles, que pra gente já seria normal. Também no almoço, a maior parte dos franceses não comiam no RU, na minha universidade. Eles pegavam uma baguete no lugar do lado e iam comendo, porque eles não se preocupam muito com o almoço. Eles comem mais uma baguete, continuam fazendo o que eles estão fazendo. E quem mais ia no RU eram os estudantes estrangeiros, que almoçavam lá, mas a maior parte eram o povo do Erasmus, que são pessoas que vêm de outros países, e os estrangeiros em geral. E a maioria, tipo, no Brasil e nos Estados Unidos, a população tá ficando mais obesa, assim, ou por essa característica deles, eles acabam sendo mais magrinhos do que normal? Eles são muito magros. Deve ser por causa disso, né? As pessoas, assim, mais velhas, que normalmente começam a ganhar mais peso, lá não existe isso. Todo mundo é muito magro. Sempre você vê as mulheres muito bem arrumadas, todas não muito comem, magras. né? Essas porcarias. E eles fumam muito também. Lá, por exemplo, saía assim, em grupo de brasileiro, a gente quase ninguém fuma, né? E aí alguém pedia um isqueiro ou cigarro, e a gente falava que não tinha, falava assim, nossa, mas vocês são os inúteis, estão em 6 e ninguém tem um isqueiro. Porque lá, eles desde muito novo começam a fumar. As meninas e os meninos... É meio cultural mesmo. Cultural. E como geralmente a maioria dos
estrangeiros não fumavam, eles estranhavam muito. Lá é comum, até que eu cheguei a ver, gente pedir um cigarro na rua pra um desconhecido. Tipo, vocês têm um cigarro pra me dar? A pessoa tá aqui, me dá um cigarro assim pra pessoa. E Nessa hora eles sorriam, né? E que eles fazem muito também, eles fazem o próprio cigarro lá, porque cigarro é uma coisa muito cara lá, por causa dos impostos e tudo, pra fazer com que as pessoas não fumem. Então eles compram o tabaco, os filtros e tudo. Aí está assim no metrô, a história pro lado tem uma pessoa assim fazendo um cigarro dela. No começo eu achava estranho, mas depois é normal. Todo mundo faz o próprio cigarro, porque assim eles economizam, porque sai mais barato. Só complementando o que o Diogo falou em relação da comida, realmente eu não tava me lembrando, mas esse negócio da baguete, a minha família, inclusive, quando eu ia pro curso de francês, eles não preparavam o almoço, eles preparavam lanches, que eles falavam que era piquenique. Aí geralmente era... Devolve o dinheiro que eu paguei hoje. Aí eles geralmente faziam sanduíches, e eu não tava acostumada a comer sanduíche na hora do almoço, então eu tive muita dificuldade. Também não tem muita diversidade na comida, por causa do carboidrato. Na minha região não tinha arroz, geralmente era sempre batata com alguma carne, isso pra mim... Tipo Argentina, né? Isso, tipo Argentina, e pra mim foi muita dificuldade também em relação a isso, e também por causa do tempero deles. E lá tem miojo, então. Vocês viviam de quê? Porque não tem miojo, não tem miojo. Nossa, salsicha? Uma vez eu achei o miojo, só que era na parte meio asiática do mercado, porque lá é meio separado às vezes por regiões. E o tempero era tão apimentado que eu não consegui comer o miojo, eu tive que jogar fora. Então, mas o que era barato lá é comprar macarrão mesmo, sabe? De marcas que são muito caras aqui no Brasil, marca italiana. E você acabava comprava molho, macarrão e fazia o macarrão, ficava muito bom, porque a marca era muito boa. E acabei, miojo mesmo, não tinha. Sim. E do tempero, o que você estranhou, Maria? É mais forte? É muito forte? É muita pimenta. Eles apimentam muito a comida. Eles têm muito dessa tradição de apimentar a comida e muito sal. E é toda a França ou a sua região? Bom, toda a França acho que não, mas a minha região, bastante. A minha região não muito, assim. É mais, assim, normal. Não sei como explicar. Não é mas, tão assim, apimentado. Não é tão apimentado. Parecido com o Brasil, assim. Até porque a minha região, Lille, é uma região que tem, no norte da França, tem muito imigrante, é uma região que teve muita mistura, porque teve uma época no passado que tinha minas lá, e aí vieram muitos estrangeiros, então basicamente teve uma mistura, assim, que não é normal na França, de outras nacionalidades, com polonês, italiano, e muito italiano, e acabou misturando um pouco, assim, nessa parte, mas ainda continua sendo, assim, uma comida bem francesa e tudo, mas ela não, assim, pra mim foi bem saborosa e tudo, não era desagradável. E a adaptação, mais ou menos, da comida, o senhor foi imediato, né? Uma semana, mais uns 2 meses, 6 meses? Na primeira semana que eu estranhei mais, mas a partir da segunda semana a família viu que eu e o outro brasileiro a gente não tava gostando muito, daí eles começaram a perguntar. Desmaiando de vez em quando. De fome. De fome. Aí eles perguntaram o que a gente gostava mais de comer, aí tentaram incluir no cardápio coisas que a gente gostava mais na alimentação do Brasil. E é porque lá a minha região é a região de pecuária da França, então tinha uma diversidade maior de carnes, de queijos, então isso ajudou bastante pra incluir no cardápio. E dentro da universidade agora, como foi a diferença que vocês encontraram do método de ensino deles com o nosso? Tem mais aula expositiva, tem menos aula expositiva, mas é a mesma coisa? E essa diferença, porque os dois acabaram fazendo o mestrado, né? Isso é diferente entre mestrado e a graduação? Como é que foi isso? Então, eu fui selecionada para o mestrado, só que, na verdade, houve até uma confusão dentro da universidade, porque nós, estudantes estrangeiros, a gente não tem uma oficialidade de precisar fazer especificamente o que os alunos franceses fazem. E o nosso coordenador, ele não avisou isso, pelo menos no curso da RENIAN. O coordenador lá da França. Isso, da França, tanto da biologia quanto geologia e os outros cursos também. Acho que foi, em geral, da minha cidade. Muitos alunos também do Brasil, eles não foram alocados especificamente no seu curso equivalente do Brasil. Então, isso gerou muita confusão. Só que daí, no primeiro semestre, eu consegui fazer matérias da graduação também, porque eu pedi, porque tinha matérias diferentes, e do mestrado. Mas, em relação ao ensino, é bem diferente, porque eles têm o curso Magistro, que geralmente é num anfiteatro grande, aí geralmente cabe cerca de até 1.000 alunos dentro do anfiteatro. É uma palestra, de 100 a 1.000, aí dependendo da quantidade de alunos do curso. E eles têm um período do começo, que geralmente começa em setembro, até meados de outubro, que eles colocam só a teoria. É todos os dias teoria, e não é o dia todo como no Brasil.
Brasil. Geralmente eles selecionam, então você acaba tendo muitos horários vagos durante a semana. Depois que termina todo o conteúdo teórico, tem os TDs, que eles falam que é os travaux dirigés, que geralmente é os exercícios específicos relacionados à matéria dada, e depois os TPs, que são travaux pratiques, que são as práticas, que são pouquíssimas também. Prática no laboratório. Isso, prática no laboratório. Eu tinha feito uma matéria de genética que eu esperava laboratório, não foi laboratório, foi computacional. Eles usam a parte de genética lá muito... Tipo bioinformática, essa parte. Eles usam muito computação. Então achei muito bem diferente do Brasil. E essa diferença, quais foram as vantagens e as desvantagens assim, de absorção? Então, as vantagens que eu achei em relação ao ensino francês é porque existe também uma prova apenas por semestre. Que abrange todo o conteúdo. Então, a vantagem que eu achei em relação a isso é que faz o estudante ter uma disciplina maior e estudar diariamente, para não acumular a matéria. E eles estudam muito. Os franceses, eles, tanto do mestrado quanto da graduação, que eu tive contato com os dois, eles têm uma disciplina muito grande, eles prestam muita atenção em aula, eles estudam muito. Essas janelas, provavelmente, eles estão estudando. Isso, estão estudando, sempre ficam em bibliotecas, fazendo trabalhos e, enfim, eles estudam muito, eles se dedicam muito ao ensino. E eles ficam muito preocupados em tirar nota, talvez porque só existe essa única prova. Então achei isso uma grande vantagem, que no Brasil os alunos não importam. Sim. Mas a desvantagem é que justamente por ter essa única prova, acumula muita matéria, você pode esquecer, e também não ter uma diversidade do conteúdo, porque aqui no Brasil eu acho vantajoso você ter seminários, palestras, você também tem contato com monitorias, coisas que eu não vi lá, então acho isso para o aluno que tem dificuldade é muito ruim, porque também tem esse CM, que é o curso magistro, que é onde tem a teoria. Eu não sei como foi na Universidade do Diogo, mas na minha universidade não era todas as disciplinas que era permitido fazer perguntas pro professor durante a aula. Nossa. Muitos professores, eles já no início da aula, ele já proibia o aluno, e somente depois, quando acabasse, o aluno ia conversar com ele ou ia na sala dele, especificamente. É bem palestra, bem congresso, palestra, né? isso. Congresso. Então, às vezes, surgia a sua dificuldade, você tinha que guardar ela até o final. Então, isso eu achei uma grande desvantagem. Então, no meu caso, eu entrei no mestrado da ecologia lá, que foi muito bom, que era basicamente o que eu estudei aqui. Lá no mestrado de ecologia não tinha muitos alunos, eu acho que tinha, em média 50 alunos, então não tinha gente suficiente para encher um auditório como esses. Então, as minhas aulas de, como seria, tipo, uma palestra, eram para turmas pequenas, ainda separava mais porque a gente escolhia as matérias que a gente ia fazer. Então, não eram todos 50 alunos que faziam todas as matérias, então eram basicamente 20 e poucas pessoas em cada sala, então acabava ficando como se fosse uma aula normal daqui da Unifal, mas também tinha essa divisão de aula dispositiva, aula dirigida e aula prática. No mestrado, o único laboratório que tinha, que eu fiz, foi na matéria de ecotoxicologia, que era uma coisa mais específica, mas nas outras eram no computador também, tem realmente bastante uso do computador, só que diferente da Mariana, eu tive muito seminário, todas as matérias que eu tive, eu fiz seminários, e eram apresentados na sala, e o que eu achei muito diferente daqui é que, por exemplo, uma matéria, a professora avaliava pelas perguntas dos alunos do seminário dos outros. E os franceses são pessoas muito críticas, eles criticam muito. Pra eles é 1000 vezes mais fácil criticar do que elogiar. Então, os próprios... Por quê, né? Não, é sério, é uma coisa assim, absurda. Então, os próprios alunos, eles acabavam com o trabalho do outro, assim, sabe? Faziam muitas perguntas, eram insistentes e questionavam e... Aí, então, se tinha muito questionamento, muita crítica por parte dos alunos, a professora tinha uma tendência de avaliar mal aquele seminário? Era assim que era o sistema? Não, ela dava nota para os alunos que fizeram as questões. Ah, quem não estava fazendo seminário. Quem estava assistindo, isso, quem estava assistindo recebia nota por questionar o seminário dos outros. O estímulo ao questionamento. Isso. Só que, por exemplo, aqui no Brasil, não sei se isso daria certo, porque sempre tem negócio, mas é meu amigo, mas lá na França não tinha isso de amigo, não. Eles questionavam mesmo. Amigo é amigo, nota é nota. Exatamente. E lá eles são muito competitivos, pelo menos, porque assim, na França, todo mundo que tenta entrar na universidade entra. Vai indo no licença, entra todo mundo no mestrado. Pago? Só que pago lá? Só que é uma taxa anual que é muito pequena em comparado ao que a gente vê aqui numa universidade paga. Tanto que a minha universidade, ela é até considerada pública, porque a taxa é tão pequena que... É risório, né? Eu acho que a minha também é simbólica. Por exemplo, do mestrado 1 pro mestrado 2, que é o primeiro e o segundo ano, tem uma seleção.
seleção, que ele ou você vai pro mestrado 2, que é a parte mais acadêmica, ou mestrado pro, que é o profissional. Então, todo mundo quer o mestrado 2, então tem uma certa concorrência nessa seleção. Acho que tinha 50 alunos do mestrado, eram 20 vagas pro pro mestrado 2. Então, tava uma competição absurda na minha sala, e se é estrangeiros, não tava nem aí, eles faziam um monte de perguntas e detonava. E assim, em relação, por exemplo, os alunos tentarem ajudar, tipo, eles não estavam nem aí, eles, assim, você que se virava. Sim. Mas assim, alguns professores, eles falavam, vocês são os alunos brasileiros, e ainda tentaram ajudar, alguns não. Estavam nem aí. Mas assim, no quesito de entender a aula, tudo eu entendi muito bem. É porque pra mim foi mais difícil, porque eu não tive... Porque querendo ou não, eu aprendi francês em 6 meses. Sim. Assim, é um longo tempo, mas uma língua tem muitas coisas que você vai aprender. Ainda nos 6 meses da faculdade, eu ainda aprendi muito francês, que eu não tinha aprendido no curso. Mas assim, o que eu achei interessante também, eu tinha um professor de uma matéria, era métodos de amostragem e modelização. Ele deu todas as aulas na lousa. Ele dava todas as aulas na lousa, só escrevendo e usando lousa. Um dia ele levou transparência. Nossa. Transparência, porque na minha universidade não tinha data show em todas as salas, os professores que levavam. Então ele levou transparência. Tá vendo? E aí na... As cidades são muito antigas lá, as salas, os laboratórios são bem antigos. A adaptação deve ser bem complicada. Porque né? eles tendem a reformar muito em vez de construir. Então, porque como tem muitos prédios antigos, né, eles reformam tudo. Até o laboratório lá parece que é bem velho, assim, mas as coisas são novas, assim, usáveis ainda, só que dá uma aparência enquanto você entra, de que é bem velho. Mas assim, em geral, eu tive muito seminário e também teve essa última prova no final, mas assim, a única matéria que eu realmente tive dificuldade foi a matéria, era métodos de estudo de evolução, e só que como entrei no segundo semestre, era uma matéria que era continuidade de uma matéria do primeiro, e eu perdi essa matéria. Tinha muita coisa de construir árvore genética e comparar, e umas análises de muitas coisas que eu não tinha aprendido, então foi muito difícil. E em algumas práticas também você tem que escrever relatórios e tal, e foi uma prática que era um professor novo, que eu nunca tinha visto, ele apareceu para dar essa prática e depois eu nunca mais vi ele. Então ele não ajudou em nada, e eu não entendi nada, e ficou por essa. Aí depois a outra professora que dava aulas teóricas, ela me ajudou tudo, sentou comigo e fez, ela se dispôs muito a me ajudar, mas se não fosse por ela, não teria conseguido. Então, assim, em geral, eu acho que tem muitos pontos positivos, só que assim, eu achei que foi muito, que nem aqui no Brasil, de um lado, os professores, eles têm muita liberdade lá, pelo que eu entendi. Então, tem professor que eles tinham, eles eram melhores, eles usavam técnicas melhores, e alguns eles eram mais, passava lá slide, ficava falando os slides e tal, assim. Igual qualquer lugar do mundo, os bons e os ruins. Exatamente, mas assim, em geral, nessa matéria de evolução, umas práticas que a gente tinha era ler artigo e discutir. Eu achei isso muito interessante. Eles passavam antes os artigos, a gente lia, e a aula prática a gente discutia o artigo, e o professor ele passava teorias que embasavam o artigo e tal, que eu achei muito interessante também isso. Em relação a esse negócio da universidade, o Diogo me disse que na universidade dele não tinha muito estrangeiro, mas a minha tinha muito estrangeiro. Então eu acho que eles, por receber muito estrangeiro, tinham que estar mais preparados para ajudar, porque muitos têm dificuldade na língua e na adaptação, porque muda muito. A França é o 4º país que mais recebe estudante estrangeiro no mundo, e da porcentagem da população, 14% dos estudantes deles é estudante internacional, então é uma quantidade relativamente alta. Então eles tinham que estar mais preparados para receber. E na minha universidade, principalmente, como recebe muito, é uma das maiores cidades universitárias da França, acho que é a 2ª maior, se não me engano, depois de Lyon acho que é a 1ª. Eles não estão preparados e muitos alunos ficam tendo dificuldade, e eles não são nada receptivos, não ajudam. Inclusive nas aulas de inglês, que era o mais engraçado, porque nós brasileiros recebíamos muitas críticas deles à toa, na verdade, porque o brasileiro, ele tem muita manha das coisas, né? Então acaba aprendendo fácil as coisas. E nas aulas de inglês, o nosso sotaque era muito bom pra falar. O inglês? Então, o sotaque deles é horrível. O sotaque comparado deles com o francês, né?
né? Eles não gostam de falar muito inglês. E eles não gostam de falar né? muito. Inglaterra. E ainda tem o sotaque deles que não ajuda. E nós, estrangeiros, principalmente os brasileiros, o nosso sotaque é muito bom. E a professora que eu tinha do inglês, ela, na verdade, ela era, acho que era croata, na verdade. Então ela adorava o nosso sotaque. E eles ficavam criticando muito, porque eles ficavam com muita raiva, de inveja. Aí eles sempre ficavam fofocando, aí nessas partes de questão, eles sempre pegavam bastante, criticavam muito. Era hora da vingança. Mas vocês eram cobrados passar prova, tinham nota, frequência? É só frequência? Ou você tinha que ter nota? Se vocês não passassem nessas disciplinas todas, o que aconteceria? Eu acho que não aconteceria nada. Eles não cobraram nada, até porque tem coisas que são mais... Por exemplo, teve matéria... Eu passei em todas as matérias que eu fiz, mas eu dei sorte, assim, basicamente. Porque todas as outras pessoas que fizeram comigo não conseguiram passar em todas. Porque... Pelo menos uma pessoa em alguma matéria reprovou. Aí você fala o que eu conheci foi, mas assim, por exemplo, eu acabei reprovando em outra coisa, que foi o estágio. Mas também não foi uma coisa que dependia só de mim. Sim. Mais frequência. Se eles abandonassem, viajar e aí? Eles não tinha controle. Não cobram frequência. Eles não cobram presença, justamente porque, igual eu cheguei a comentar, que eles são muito responsáveis em relação com o ensino deles. Eu tô perguntando do Ciência Sem Fronteira. Mas o professor, ele não fazia lista de presença. Não tinha controle. Mas o que eu achei engraçado foi porque no nosso curso de francês, não sei porquê, as professoras eram muito exigentes com presença. No curso de francês, se você faltasse um dia, a professora falava assim, por que você faltou ontem? Isso, e a gente ficava assim, porque eu tava cansado. Uma coisa bem brasileira. Aí, como a gente fez muito tempo de curso, chegou um momento que a gente teve que fazer, tipo, uma conversa com os professores, falar assim, olha, a gente não precisa ter 100% da presença. Algum dia, às vezes, a gente não tá assistindo bem, não o suficiente pra ir no médico, mas também não o suficiente pra vir na aula, pra poder descansar. Aí depois disso, os professores entenderam a nossa cultura e pararam de cobrar dessa forma. Mas antes era muito estranho, porque quando isso acontecer aqui no Brasil, você chegar na aula e falar assim, oi Diogo, por que você faltou? Talvez elas estavam sendo orientadas estavam sendo cobradas nesse sentido. Elas eram cobradas pela coordenadora. Só que acho que a coordenadora não tinha uma conversa direta com a CAPES ou Ciência Sem Fronteiras, mas era uma coisa, acho que meio das professoras de francês, sabe? Porque elas falavam assim, olha, vocês que sabem, porque o governo do país de vocês estão pagando o curso. Mas a gente falava, não, a gente tá vindo nas aulas, só que às vezes um dia, porque querendo ou não, o meu curso era todos os dias das 8 da manhã até as 5 da tarde, com um período de almoço que dava certinho pra você almoçar. Um baguete. Então, uma baguete. Então, era muita coisa, não era que nem na universidade. Depois que eu fui pra universidade, ficou mais tranquilo. De um lado, né? Foi mais tranquilo porque o tempo, mas as matérias eram mais difíceis. Mas no curso de francês, tipo, a carga horária que a gente teve foi muito grande. Então, teve essa cobrança de presença e tudo de nota no curso de francês, e depois que a gente foi pra universidade, parou, assim, porque os professores das universidades não fazem chamada lá. O meu curso de francês, inclusive, teve professoras que ameaçou alunos a não dar o certificado, por causa da presença. Porque começou, os 2 primeiros meses ficou um pouco maçante, mas também depois a minha cidade continuou cedendo o curso para quem quisesse. Teve alunos brasileiros que não foram. Eu continuei fazendo o curso durante todo o ano, que eu ainda continuei, mas elas continuavam cobrando e chegaram a ameaçar de não entregar o certificado. Teve alunos que não receberam o certificado, porque por causa de falta de presença. Eu tô perguntando isso porque tem algumas pessoas que ficam, dá bolsa pros alunos, vão fazer turismo com o nosso dinheiro, essas coisas, porque não tem cobrança. Isso procede, não sei se você conhece gente que realmente tá fazendo... Sempre vai ter, né? Mas eu digo a maior porcentagem, né? O pessoal tá aproveitando mesmo, ou não, tem uma cobrança, por mais que eles viajam e quando volta o Ciência Sem Fronteira cobra. Como é que é esse sistema de cobrança? Então, quando volta, você tem que preencher um relatório, e nesse relatório eles perguntam várias coisas específicas da sua graduação, então isso ajuda eles a ter um pequeno controle se o aluno frequentou ou não, porque tem questões lá que se o aluno não frequentou, ele não vai saber responder. E além disso, a universidade envia o histórico para eles das suas notas. E frequência não, é só algumas só aquelas que cobram, né? Isso. E as notas também do curso com a frequência, né? No caso, no curso eles exigiam a presença. Na minha universidade, eles exigiam presença nos trabalhos práticos. Como a maioria das disciplinas eu tive trabalho prático, então isso foi no meu histórico para eles. Alguns cursos lá não tinham isso. Em relação a essa parte do turismo sem fronteiras, que muitos alunos falam, o que acontece, pelo menos na Europa. Eu não sei como que é nos outros países, mas na Europa, como tem espaço muito grande de aulas, tem muito feriado também, eles
Mas assim, quando termina esse curso teórico, tem sempre uma semana de folga pro aluno antes de começar o trabalho dirigido. Então os alunos aproveitam para viajar, porque é um período que eles têm de descanso. Muitos países lá são pertos, então você consegue ir muito fácil para outros lugares. E para estudante tem redução em tudo, porque eles incentivam muito também essa parte cultural. Entrada de museus, a maioria dos museus da Europa é gratuito para estudante. Então eles incentivam muito culturalmente. E a Europa é o berço da... Sim. A França é um dos países primordiais nisso, de teatro, cinema, cultura, música e tudo. Então, por que não os estudantes não ter acesso a isso, né? Eu acho que a pessoa tem que ter responsabilidade de ir no seu curso. Muitos vão, muitos não vão também. Mas também o que eu percebi na minha cidade é que muitos, os que não iam, é porque foi colocado em cursos não relacionados com o seu do Brasil. Que aconteceu muito isso, que foi um erro da CAPES e da CNPq. Tipo, como assim, o cara é geógrafo e cai na biologia. Isso, por exemplo, aconteceu isso muito em arquitetura, que a pessoa faz arquitetura, então faz projetos no Brasil, e na França foi colocado em geografia, urbanismo. Nossa. Teve casos na França que eu conheci de alunos que faziam medicina no Brasil e foi colocado em biomedicina na França. Alunos que foram de... só tirar o bio é a mesma coisa. E muitos alunos, por exemplo, de uma certa engenharia foi colocado em outra diferente. Por exemplo, cursos de engenharia ambiental e florestal não existe na França. Então foram colocados geralmente em gestão ambiental ou algum curso técnico de tecnólogo. Uma adaptação, né? Isso. Então as pessoas não viam que não iam obter também muitas equivalências, então meio que muitas vezes não se importavam, porque não ia adiantar de nada, que foi um próprio erro da própria CAPES. Então, sim. porque o aluno ele teve todo o processo de seleção, preenchimento e foi colocado num curso diferente, então. Sim. E muitas matérias também. Eu cheguei a fazer muitas matérias iguais ao que eu já tinha feito no Brasil, então não tinha o porquê. Eu cheguei no meu coordenador e falei, já fiz essa matéria, mostrei o histórico, ele falou, então não tem necessidade de você frequentar. Aconteceu muito isso também, de aluno que chegou lá, toda a carga que ele ia fazer, toda a carga de disciplina, ele já tinha feito tudo, principalmente os alunos que já estavam com 90%, de 80% a 90%, teve alunos lá que já estavam no último ano da graduação no Brasil, mas assim, o último ano era só estágio no Brasil, então não tinha por que ter a equivalência, seria essencial só fazer partes, eu acho mais prática, em estágios. E você, Diogo, você passeou bastante? Conseguiu viajar? Viajei bastante, sim, até porque a cidade que eu fiquei foi bem estratégica, porque ela fica na divisa com a Bélgica, é muito perto de Londres, também da Inglaterra, e muito perto de muita coisa. Mas realmente eu concordo com a Mariana. A maior parte das pessoas que eu conheci, todos foram pra aula e viajaram. Dá tempo de fazer os dois tranquilo. Até porque não dá pra viajar o tempo todo com o dinheiro que a gente ganha. Então dá tempo de viajar e estudar também. Só que realmente algumas pessoas, elas tiveram problema de locação e tudo. Na minha universidade teve pessoal da arquitetura que foi alocado em urbanismo. E em Lille, a minha cidade, tinha uma école de arquitetura. Então é isso que deixou eles mais revoltados, porque tinha na mesma cidade o que eles precisavam e por burocracia eles não conseguiram. Só que eles brigaram muito lá, porque a Universidade de Lille, ela não queria perder esses alunos, porque querendo ou não, ela ganhava dinheiro com esses alunos. Sim. Mas eles brigaram muito e aí eles conseguiram ir pra école no final. Mas muita dor de cabeça, porque eu estudava com eles no curso de francês e eles contavam o processo, né? as histórias e tudo. Mas assim, em geral, todo mundo que eu conheço ia nas aulas, pode não ter passado na matéria, não pode ter se preocupado tanto em tirar nota, mas aprenderam, aproveitaram pra parte acadêmica e também a parte social que tem que aprender. Você vai voltar um cidadão melhor, né? A ideia é essa. Como a Mariana disse, lá na Europa é fundamental viajar e conhecer, porque lá em distâncias tão pequenas, você vê culturas tão diferentes e ricas, que é desperdício se você estiver lá e não viajar, sabe? Eu acho que um dos objetivos da Ciência Sem Fronteira é formar novos cidadão. Então, cidadão não só aquele cara que fica chafurdado no livro, né? Você tem que ter a cultura, tem que ter a língua, você tem que ter um network. Eu acho que o network de você conhecer pessoas que depois você, mais tarde, vai ter ligações profissionais ou sociais, né? Eu acho que isso é super importante, esse equilíbrio. Mas é o equilíbrio, né? O cara ficar só no turismo, ao contrário, também fica ruim, né? Acho que no meu ponto de vista, o único jeito de uma pessoa só viajar é se a família ajudar com dinheiro, porque com o dinheiro que a gente ganha não dá pra viajar o tempo todo, é financeiramente impossível, porque querendo ou não, viagem dá bastante custo, você tem que passagem, lugar pra ficar, comida e tudo, e quando você chega num lugar que você não conhece, demora um tempo pra você se achar
viajar e tudo. Então, resumindo, o que vocês estão falando assim, existe chance de viajar, mas não pelo dinheiro do Ciência Sem Fronteira. É isso, né? Assim, você vai... Não, existe com o dinheiro Ciência Sem Fronteiras, só que nesses intervalos das aulas. Aproveitando mas, por exemplo, se acadêmico, vocês não querem mais nenhuma aula e só viajar, isso não seria possível, entendeu? Entendi. Porque o custo da França, a França é um dos países que mais tem imposto. Então, o custo de vida lá é bem alto, apesar da ajuda que a gente recebia financeiramente do Brasil e até mesmo a ajuda do governo para reduzir aluguel, ainda assim, perto do que a gente recebia, os gastos com comida, transporte, moradia e saúde, porque é obrigatório pagar plano de saúde, lá é obrigatório. Então, tudo isso é bem caro. O dinheiro que sobrava, se você conseguir organizar nesse intervalo de tempo, dá pra viajar. Se você se organizar, dá pra viajar bastante. Entendi. Porque tem bastante intervalo, tem muito feriado. E eles próprios, como eu falei, e o Diogo falou, incentivam muito, né, você a viajar. A ir em museus, teatros, porque é gratuito, muitas vezes, pra estudante. Então, eles facilitam isso também. E lá tem uma empresa de avião que chama Ryanair, que é uma empresa, assim, que não existe aqui nada parecido, porque ela é uma empresa de voo de baixo custo. Você só pode levar uma bolsa, uma mochila, e são preços muito baixos para você viajar pela Europa. Então, eu consegui pegar um voo, por exemplo, de Bruxelas, Charleroi, que era um aeroporto mais perto de onde eu morava, para Portugal, Porto, por 30 euros, que é uma distância muito longa e um preço muito baixo comparado ao que você conseguiria pagar. E eu já consegui também, nesse mesmo aeroporto de Bruxelas, para Veneza, por acho que 25 euros também, um preço muito reduzido. Então, você consegue viajar para lugares longe até de avião por preços muito baixos. A questão é se organizar e ver as coisas com antecedência, que você consegue, com pouco dinheiro e num tempo limitado, viajar bastante. E só uma coisinha que a Mariana comentou aí, você falou do plano de saúde, vocês dois, por um acaso, tiveram alguma experiência de ter que receber algum tratamento, passaram mal, alguma coisa, dentista, e como é que foi isso, essa experiência lá? Então, na verdade, quando eu cheguei na França, era verão. Quando passou 2 meses, porque em julho é verão, alto verão, julho e agosto. Desmaiou de fome. Quase. Mas quando teve a mudança de clima, foi final de agosto, começo de setembro, a temperatura baixou muito repentinamente. E a minha região, ela chove muito, porque ela tem muita influência da Inglaterra, que foi uma ex-região de colônia da Inglaterra. E eu não estava preparada. Então eu tive uma gripe muito forte. E eu não sei se é o tipo de vírus que se encontra lá, mas com os remédios normais que eu tomava, não passava. E lá não é fácil comprar remédio na farmácia igual no Brasil. Não é fácil. Não é fácil. Você é bem levou difícil. remédio, não? Eu levei remédio com receita, mas se você chegasse pra comprar certos medicamentos, era que às vezes aqui no Brasil é de fácil venda, lá não. Lá era bem difícil. Acho que o único remédio de fácil é paracetamol. O resto é bem complicado. Tem que ter receita médica. Como é obrigatório tanto entrar no país com um plano de saúde e fazer um plano de saúde lá, eu usei esse plano. Você pagava mensal o plano. Então o meu tinha casos de pagar mensal ou anual de uma vez. E através desse plano você ia no médico, pegava a guia, marcava, ia no médico, você pagava pra ele e depois você tinha o reembolso. E eu cheguei aí porque eu tava com essa gripe muito forte, os remédios que eu tinha trago do Brasil não tava solucionando, então eu precisei ir no médico pra pegar os medicamentos da farmácia. Então, no meu caso, eu fiz esse anual, só que pra você ser reembolsado, você tem que ter um médico registrado, basicamente, e você só vai ser reembolsado nesse médico que você for, que você registrou. Aí teve uma época que eu comecei a ter dor de ouvido, até que chegou a ficar insuportável, e aí eu tinha que tomar antibiótico. Era o francês, você não. Pois é. Aí eu tive que tomar antibiótico. Aí, como eu fiquei com preguiça de registrar, fazer todo esse processo burocrático, como eu não tinha feito antes, eu fui na médica na universidade, que tinha lá como tem aqui na Unifal. Aí eu fui lá, ela me atendeu de graça, sem pedir nada, e ela me passou antibiótico, aí eu fui na farmácia e comprei, porque lá também para antibiótico aí é impossível você comprar. Até aqui, né? Aí eu comprei e foi tudo bem, mas assim, em geral não tive problema. Mas aí na França o sistema de saúde é diferente, você tem que ter todo mundo, não, o estudante é obrigado até a Sécurité Sociale, que eles chamam. Mas todo mundo é obrigado, e aí se você quisesse ter um complemento, chamava Mutuelle, que você pagava porque você só reembolsado 70%. Aí os outros 30% é desse Mutual. O Mutual cobria muita coisa que o normal não cobria, por exemplo, se você ficasse internado, tivesse que ir pra UTI, essas coisas. Aí tem coisa que não é reembolsado, que você tem que pagar essa parte pra poder ser reembolsado. Mas graças a Deus não aconteceu nada comigo de grave, então foi... E é caro? O plano é caro, sabe? Não,
Não, anual. não. Eu acho bem tranquilo. barato. Mesmo com esse mutual. O mutual depende do quanto você quer que cubra, mas normal é tipo 10 euros por mês ou 20. Tranquilo. Então é tranquilo, sabe? E principalmente para estudante, tem planos que são diferenciados, então acaba tendo um valor mais reduzido. Dinheiro que o governo que pagava isso pra gente. Então era bem acessível, dava para organizar bem. Tava perguntando das viagens, né? Como é que foi a parte social lá, né? Essa parte da viajar, conhecer lugares ou coisa. O que vocês gostaram, o que vocês recomendam para as pessoas que forem? Pô, isso é muito interessante ter visto diferente do Brasil, como é que é? Então, eu achei interessante as viagens em relação à cultura mesmo, porque tem cidades que são um museu a céu aberto, por exemplo, Berlim. Você vê tudo da história, você anda pela Só nas cidade ruas. e você nas ruas já vê. Então, eu achei isso extremamente interessante e cultural. De certa forma, mesmo os alunos não indo pra aula, eles acabam voltando com um nível cultural muito diversificado. Eu achei que, assim, que vale a pena por esse quesito. E as pessoas lá, elas são muito... Quem trabalha mais com essa área, elas gostam muito de... Na rua, muitas vezes, elas te param pra te incentivar a visitar os lugares. Então, eu achei isso muito bacana. Igual na Inglaterra mesmo, tem um museu lindo de história natural que é gratuito. Então, eu achei, assim, extremamente interessante pra área de biologia, pra visitar. Eu passei o dia inteiro só no museu, passeando e visitando. E tem os guias pra você tirar dúvida, que vai te explicando tudo. Então, eu acho isso muito interessante. E você, Diogo? Então, gostei bastante dos museus. Tem o Louvre, que é um museu que você pode passar um dia inteiro, você não vê nem a metade de tudo que tem. E você consegue se perder facilmente, é muita coisa. Você pode ir também nas partes mais específicas e tudo de história, tem a parte mais de arte e tudo. Eu gostei bastante também do British Museum em Londres, também tem muita coisa pra você ver, assim, um dia você não consegue ver tudo, mas assim, em geral, nas viagens realmente, a cultura, você conversar com alguém do próprio país, comer comida típica. Por exemplo, eu fui na Oktoberfest em Munique, na Alemanha, que é a festa da cerveja, mas você vê uma cultura que parece estar numa outra dimensão, porque todo mundo é uma felicidade, todo mundo cantando, Brasil, todo mundo cantando e uma coisa bêbado assim. estrangeiro, bêbado de outra língua diferente. Só que os lugares são todos decorados da maneira deles, e o povo, todo mundo se veste daquele Típico, jeito, né? típico, e é muito interessante, assim. Então, muitas coisas assim, acabando saindo, indo à noite. Eu cheguei aí em musical, eu fui em teatro, que foi muito legal. Eu fui até com o pessoal do curso de francês, o professor levou a gente no teatro. Tem muitas aquelas músicas na praça. Tem bastante. Todos os lugares, principalmente Bastante. lugares turísticos, sempre tem um músico tocando alguma Ainda música bem que a assim. música toda... Não, mas uma Declamando música poesia. clássica ou acordeon com a música assim, mesmo no metrô tem gente Legal. tocando. Na França tem muito disso, principalmente Tem. em Paris, no metrô. No metrô de Paris tem. Legal. Em qualquer estação tem algum músico Sim. Pedindo dinheiro. pedindo dinheiro, mas sempre tocando uma música muito bonita. Então acaba atraindo as pessoas, né? Eu fui em Auschwitz também, porque eu gosto muito de história. Então eu fiz questão de ir nesses lugares estratégicos que tem muita história. Então é muito interessante, porque eles próprios incentivam muito, tanto jovens quanto adultos, a aumentar seu nível cultural. Eles, você tá falando o país. Os franceses... Não, a Europa como um geral. Qualquer A país que França, chegava, eles isso. estimulavam. E por exemplo, o que a gente via também, que esses próprios músicos de rua, os próprios franceses dão dinheiro e eles incentivam, sabe? O próprio músico que não é formado nem nada, e se eles gostam, eles dão dinheiro e a pessoa consegue ganhar bem até fazendo música na rua. E vocês conseguiram, assim, perceber alguma coisa sobre a visão que eles do nosso país, alguma coisa da nossa política, deu pra... Conversar, saber... Ou eles escondiam a opinião deles de vocês, que eram brasileiros. Então, especificamente, eu nunca cheguei a conversar de política com nenhum francês. cultura, qualquer mas Sobre o Brasil, ou só você pensa que o Brasil é só carnaval, futebol, como que é? Como Mas é a visão que eles têm? eles têm muito essa visão. Pelo menos a família e os amigos que eu fiz, eles achavam que era muito samba, carnaval, futebol. E também eles focavam só em 3 lugares no Brasil, que era, aliás, 4, que era a capital, alguns conheciam, mas geralmente São Paulo, Rio, que eles falavam, e Amazonas. Eles achavam que o Brasil baseava só Amazônia nisso. também. E quando eu falei o estado que eu vim, expliquei como que era o Brasil, muitos assustavam. Nossa, o Brasil é bem diferente, tem bastante cultura também. E Queijo eles, Minas, essas coisas. queijo Minas. E tipos musicais, eles acharam interessante também, que eu mostrei muito pros amigos que eu fiz.
eles. Também eles Você ficaram não mostrou a chá pra eles, né? Pelo amor de Deus. Eles queriam muito também aprender o português. Muitos tiveram curiosidade. Você pode me ensinar? Lá na minha cidade, inclusive, tinha grupos de exchange que fala como estrangeiros chegavam pra aprender o francês. Legal. Eles ficavam disponíveis pra aprender Legal. o francês. Você marcava um horário. E eles queriam muito A troca. a troca. E principalmente tinha muito que queriam aprender o português. Muitos procuravam o Legal. português. Então Mas isso ajuda alguma muito. coisa específica? Ou por curiosidade? Por curiosidade, cultura mesmo, né? cultura e também porque, como eu não sei se foi especificamente porque esse ano ia ser Copa aí, mas teve muito aumento do interesse Pode ser. do Brasil. Lá da Olimpíada. Isso. De comida também, eles ficaram muito interessados, porque no laboratório que eu fiz o estágio, inclusive, teve na festa de despedida, cada um tinha que levar um prato. E eu peguei e levei um prato de pão de queijo, que é uma que legal. muito específica de Minas. É. E eles nunca tinham comido, né? Então eles acharam queijo muito. ainda? É. E eu levei Guaraná, Antártica, legal. que lá Típico, né? que é típico. E eles acharam assim muito gostoso. Acharam muito diferente. Aí uns quiseram saber mais, sabe? Legal. Acabaram tendo mais interesse. Mas especificamente de política, não muito, mas alguns me perguntaram sobre o perigo do Brasil, porque muitos liam em noticiários sobre balas perdidas, porque na França, não vou falar que não tem assaltos, porque na verdade o assalto não é a mão armada, que eu nunca vi isso lá, a segurança é bem forte. Mas, por exemplo, eu tive amigos que no Brasil nunca tinha sido assaltado e na França foi furtado, né, que eles falam que lá tem mais furtos do que assalto. Mas assim, em relação à segurança, lá é muito maior. Então, eles perguntavam muito, como que é o pânico de andar nas ruas com bala perdida? Muitos perguntavam isso. Só vestir armadura e... Então, já no meu caso, quando eu cheguei, algumas pessoas até achavam que no Brasil eu falava espanhol, a gente fala que no Brasil a gente falava português, porque depois conversando com o povo, lá na Europa eles dão muito a história da Europa. Então eles basicamente estudam as coisas dos países da Europa e, por exemplo, a América Latina é uma parte que eles não estudam nada na escola, que eles sabem daquilo que eles veem nos jornais e tudo. E então é meio que por associação eles associam a América Latina, né? Mas aí eu falava que era português, aí depois com o advento da Copa do Mundo, aí ficou bem em evidência, muito lugar só falava assim do Brasil, tinha coisa verde e amarela, assim. Mas não falava E do aí... que atrasou, aquela confusão aqui, não. É só falando bem, não, né, mas geralmente. eu vi, assim, tipo, em jornal eles falavam, assim, em jornal mais específico, assim, que, por exemplo, que fala só o tempo todo tem informação, que nem esses news, assim, eles falavam, e na internet também. Mas geralmente, desculpa, mas geralmente é mais só essas partes de jornalismo que são críticos mesmo, porque no geral, pelo menos na minha cidade, os franceses eles ficaram muito entusiasmados com a Copa, muito mesmo. E, principalmente quando o Brasil perdeu, eles estavam brincando, levavam na esportiva pelo time ser bem famoso, né? Aí eles levavam bastante na esportiva, que isso ajudou bastante divulgar, né? a divulgar. Acho que eles estavam torcendo pro Brasil porque era contra a Alemanha. Mas mas assim, em geral, eles tinham. Eu achei que eles tinham uma visão muito clichê, assim, do Brasil. Muitas pessoas se conheciam, eles tinham uma visão que o Brasil era como um país que a gente tem a visão da África, por exemplo. Um país que as pessoas passam fome, tem água potável. Água talvez não, porque eles sabem que tem bastante. Agora, né, que tá mudando. Mas algumas pessoas que eu conversei tinham uma visão bem longe da realidade, sabe? Mas aí depois que me conheceram, conversaram comigo, tiveram uma visão completamente diferente, tudo. Pelo menos eu pude mostrar mais próximo da realidade. Também mostrei música, cultura, tudo. Mas lá tem umas visões, assim, muito deturpadas. Eles sexualizam muito a população brasileira, principalmente as mulheres e tudo. Mas tem umas coisas de pudor lá que são muito bizarras no meu ponto de vista. Por exemplo, lá, topless é uma coisa normal. Eles acham que aqui no Brasil também mas não é verdade. Só que lá, por exemplo, um biquíni muito cavado, eles acham já vulgar. O peito, mas já mostrar o peito pode, mas exatamente, são coisas diferentes. Um biquíni muito cavado é vulgar, aí já é coisa de gente, umas questões que são culturais que acaba tendo uma interpretação errada. Então tem umas coisas assim, mas assim, em geral, eu acho que depois a Copa do Mundo foi positiva pra melhorar a visão das pessoas do Brasil nesse ponto de vista, porque muita gente acha que eles nunca tinham ouvido falar muito, e com a Copa do Mundo ficou realmente muita evidência lá, puderam conhecer mais sobre o Brasil, depois tiveram vários programas de TV falando sobre o Brasil. Cheguei até a ver lá na TV sobre Jericoara,
Jericoara é uma região lá do Nordeste, acho que perto de Fortaleza, que é tipo um paraíso, assim. E aí tinha uma francesa que fez um resort lá. Ela saiu da França, foi morar lá e fazer um resort. Aí eles têm vários programas que eles mostram, vida de francês que mora aqui no Brasil. Aí tinha essa coisa cultural que começou a mostrar um pouco da nossa cultura pra eles. Interessante. É até interessante também, entrando nessa pergunta em relação ao estudo também, porque quando eu fui procurar o estágio, eles não queriam dar o estágio para brasileiros. Estágio de pesquisa? Pelo menos pra gente, porque a França, ela tá enfrentando uma certa crise financeira e eles têm uma lei que a partir de 2 meses de estágio são obrigados a pagar. E como os próprios franceses não estavam conseguindo esses estágios, eles não estavam vindo para estrangeiros. Sim. E o laboratório que eu tava disponível vaga, que eu me candidatei, eles não queriam receber estrangeiros. Inclusive, o professor, ele me deu a chance porque ele achou extremamente assustado com o nosso nível de intelectualidade em relação a laboratório, por exemplo. Porque lá, eles não têm contato com pesquisas na graduação. É muito pouco. E nós aqui já temos com projetos de extensão, iniciação científica. Então, quando eu cheguei para fazer o estágio, o primeiro dia ele queria me ensinar técnica de laboratório. E isso para mim já era muito fácil. Então, ele ficou surpreendido, porque eles têm um tabu, um clichê, igual o Diogo falou, de achar que o Brasil não é desenvolvido em certos quesitos. E, pelo contrário, em certos quesitos, o Brasil é muito mais desenvolvido que eles. Principalmente, eu achei em relação à pesquisa. Interessante. Você chegou a fazer pesquisa? Então, o meu caso com pesquisa não foi legal, porque o meu estágio tinha um estágio obrigatório do primeiro parte do mestrado, que eram 2 meses, justamente para não ter que receber. E lá você tinha que postular para os estágios, né? Então eu postulei para vários estágios na área que eu queria e eu fui rejeitado em todos, acho que justamente por colocar mais francês e tudo. Teve um que eu quase consegui, que eu fiz até uma entrevista por celular, que foi muito difícil para mim, ter que uma entrevista em francês, assim, por celular. O que eu achei estranho foi que o moço falou assim que tava muito interessado, ele gostou muito do meu perfil, do meu currículo, e aí no final ele falou que não. Aí eu acabei ficando interessado, só que não. Fiquei muito triste, porque era o que eu queria, que era uma parte mais de comportamento animal, que era o que eu gostaria de fazer o estágio, porque na minha universidade não tinha essa área. E aí eu acabei ficando sem estágio. E aí o coordenador de estágio, ele criou um estágio pra mim. Legal. Que foi, na verdade, uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu fazia, que era a parte de ecologia teórica, que ele queria que eu fizesse um artigo de revisão de uma área que eu não conhecia muito bem. Então, pra mim foi praticamente impossível. E ele não ajudava muito, ele tava sempre ocupado. Então, no fim, acabei não conseguindo terminar o estágio, porque artigo de revisão você precisa conhecer bem a área que você tá estudando pra poder fazer. E eu não conseguia achar os artigos e tal. E aí, no final, se eu tivesse tido a menina que ele deu outro estágio, ela tava fazendo, tipo, trabalhando com inseto, ela separava os insetos lá. Então, o trabalho dela tinha um trabalho todo dia. O meu era meio que você faz isso aí, pronto, aí eu tinha que ir me virando e no final eu não consegui terminar e aí eu fiquei sem fazer, mas porque na verdade não era o que eu queria e foi muito difícil. Eu postulei pra muitos estágios, recebi mais de 10 nãos, assim, fácil. Escrevia que eu era brasileiro, tudo, e aí... Por isso que eu... talvez já falar, não, mas se eles vissem Diogo não existe em francês, aí já... Então... Eu acho que talvez eu tenha conseguido, porque o orientador lá, ele é belga, já é diferente, não é francês, e ele morou muito tempo na Austrália. Então, ele falou que ele teve muito contato com um brasileiro e ele queria algum estrangeiro no laboratório dele para ele conseguir orientar, para modificar um pouco, para ele ver também como que é a diferença de pesquisa, de como que o estrangeiro se adapta ao laboratório. Engraçado que eu era a única estrangeira do laboratório, que todos eram franceses. E ele deu essa oportunidade e recebeu até muita crítica, porque os outros professores falaram, nossa, ela não vai dar conta, ela não vai conseguir nada. Eles acham que vai dar muito mais trabalho, porque a pessoa não domina tão bem assim a língua, e aí a maior parte eles já falaram não pra poder evitar um trabalho a mais futuro. Acabou que no final foi o contrário, né? Eles gostaram, isso é legal, né? Pra mudar um pouco a cabeça deles em relação a gente. Aí eu falei, e agora eu vou ter que fazer valer a oportunidade. Então aí eu me dedicava mais, participava de tudo que eu tinha dúvida, ele tava sempre à disposição, passava e-mail, telefone
telefone para entrar em contato, para tirar dúvidas. Às vezes, quando eu não entendia algum termo em francês, ele falava em inglês, mas ele também teve muita paciência. Mas assim, no geral, o que surpreendeu ele mesmo foi justamente o que o Diogo falou, por causa que eles acham que vai ter muita dificuldade como estrangeiro, porque tem que ficar ensinando. E pelo contrário, nós brasileiros, a gente já sabia muito das técnicas de laboratório mais que eles. Ou até igual a eles. Então eles não precisavam ficar explicando. Uma única vez bastasse. E pra acabar, assim, vamos de forma geral, o que vocês acham que valeu a pena? Vocês recomendam? O que vocês mudaram? Bom, eu acho que a minha maior mudança foi criar uma maior independência, criei bastante maturidade. Também comecei, acho que, a acreditar muito mais no nosso país. Acho que isso foi muito importante, porque a gente, sendo brasileira, a gente não acredita muito no desenvolvimento de nada aqui. E eu vi que, apesar de a França ser considerada um país de primeiro mundo, por ser Europa, tem muito quesito lá que tá muito mais avançado realmente que o Brasil, mas nós também temos muitas qualidades que antes eu não conseguia enxergar. E eu ficava só valorizando muito a cultura dos outros. E isso me ajudou bastante a acreditar mais no meu país e a valorizar mais o meu país. Tirar a síndrome do vira-lata que a gente isso, tem, né? a ter mais orgulho. Eles também têm muitas dificuldades, teve muitos problemas durante muitos séculos, e mesmo assim eles se orgulham da cultura deles. Então eu acho que por que não orgulhar da minha cultura, que ela é muito bonita também. E eu acho assim também que o que pra mim também de crescimento foi que eu comecei a ter mais tolerância com certos problemas, ter mais paciência com as pessoas, porque muitas vezes a gente fica muito no mesmo círculo, então você não dá muita atenção pras pessoas. E você estando no outro país, como você vê isso, que você precisa da atenção deles, você acaba aprendendo. Coloca no lugar dessas isso, pessoas, né? Você acaba aprendendo isso. Acho que isso pra mim foi um dos pontos mais positivos. E você recomenda, então? Recomendo muito, porque eu acho que além disso, fazer um intercâmbio, você aumenta sua cultura, aprende uma nova língua, principalmente porque esses países têm muita tradição, tem ensino de ponta também, então acho que isso, para um currículo, ter essa oportunidade para um currículo é muito viável, porque as empresas buscam profissionais que têm uma melhor qualificação, né, de currículo. Então, você tendo uma língua diferente, fluente, e ainda mais uma cultura maior, é bem interessante. Sim. Eu acho que o programa foi muito interessante e eu recomendo para quem tiver oportunidade e tiver vontade a estudar bastante na universidade para conseguir a nota, procurar as pesquisas para incrementar o currículo por causa das exigências e realmente tentar, porque vale muito a pena. Para mim, um ganho pessoal absurdamente maior do que eu poderia pensar antes. Não é apenas morar no outro país, é você absorver a cultura, comparar com a cultura do seu próprio país. E principalmente lá na França, eles têm um orgulho tão grande de ser francês. Mesmo com todos os problemas que tem, para eles a França é o melhor país do mundo. Eles só vão falar as qualidades, nunca vão falar as críticas. E a gente, como brasileiro, faz exatamente o oposto. A gente só fala as críticas e nunca fala os pontos positivos. Então você começa as coisas assim de uma perspectiva muito diferente. Além disso, abriu meus horizontes de uma maneira que eu nunca pude pensar. Antes, minha realidade era meio limitada. Eu via até onde eu podia enxergar. Hoje em dia, eu acho que eu consigo ver muito mais além. Tentar, por exemplo, um mestrado, um doutorado no exterior de novo, mas em programas mais abrangentes, com maiores espectros culturais, coisas assim que antes desse programa eu nunca poderia ter pensado que eu conseguiria. E eu acho que a bagagem também acadêmica é muito grande, porque você se coloca quando está na sua universidade, com as pessoas da sua sala, os professores, é muito confortável. Aquilo que você já está acostumado, você vai bem e tudo. E quando você está naquela posição, você acaba se tornando mais burro da sala, não porque você sabe menos, mas é porque você não consegue se expressar tão bem quanto você conseguiria. Então você tem que se esforçar muito mais e prestar muito mais atenção. Dessa forma você aprende muito, não só a matéria, mas autoconhecimento também, do quanto você tem que prestar atenção e se esforçar para conseguir uma coisa que na sua universidade seria muito fácil. Então acho que isso também é importante e eu indico para todo mundo que tiver a oportunidade de fazer pelo menos um tempo de estudo no exterior, porque a bagagem pessoal, acadêmica e cultural é muito grande. E se fosse para
fazer alguma crítica, assim, ao programa, onde ele poderia melhorar, porque a gente sabe, vocês gostaram da experiência, mas devem ter percebido algumas falhas no processo todo aí. O que vocês acham que poderia ser melhorado, que pode ser criticado, que vocês viram, isso aqui não funcionou bem desse jeito e tinha que melhorar porque deu essa e essa consequência? Então, eu melhoraria o plano de estudo, porque é igual eu tinha comentado, o aluno ele vai para o exterior sem um plano de estudo, então a universidade brasileira muitas vezes nem sabe qual disciplina ele está fazendo no exterior. Quando chega no exterior, muitas vezes ele é alocado num curso que nem é relacionado ao que ele faz no Brasil, e esse não é o intuito também do programa, porque se o programa, o intuito é pesquisa, tecnologia, se ele fizer um curso que não tem nada relacionado com ele não vai acrescentar em nada para ele profissionalmente. Então eu acho que o ideal é fazer um plano de estudo que tanto a universidade brasileira quanto a do exterior entrem em comum, porque também quando o aluno voltar, ele pode obter também equivalências de disciplinas. Geralmente eu acho que o IN poderia fazer matérias relacionadas ao Brasil, mas que não tenham feito ainda, para depois pedir equivalência, para não ser também um ano perdido, a não ser que o aluno queira fazer disciplinas optativas, aí fica como uma escolha, eu acho que teria que ter essa opção, mas para justamente o aluno, principalmente, fazer um curso específico e disciplinas que possam acrescentar para ele. Eu acho que isso foi uma falha muito grande em muitos aspectos, pelo menos na França, porque teve muitos alunos que nem, assim, ficaram totalmente desinteressados com o estudo, porque não foram para fazer nada. Porque como a França é um país que tá com esse problema com estágios, então muitos alunos também criaram uma perspectiva de conseguir pesquisa, principalmente na área de saúde, e engenharias também, que é um curso bem famoso lá, e não conseguiu. Então a pessoa às vezes não voltou com bagagem alguma, não acrescentou em quase nada para ela. Você, Diogo? Acho que tem essa questão da alocação é muito falha, porque ao meu ponto de vista é um pouco aleatória e não deveria ser, mas o problema eu acho que é porque a proporção de alunos é muito grande, então para eles poderem analisar aluno por aluno ia demandar muito tempo deles, coisa que acabou não sendo feita como deveria. Vocês perceberam assim, mais falha seria de comunicação do programa aqui com as universidades. Até no final eles falam que a gente coloca o que precisa melhorar. Então, tem esse problema também que a gente tinha uma pessoa para quem comunicar os problemas do Ciência Sem Fronteiras, que tem portal de comunicação, que a gente recebe tanto deles como a gente pode mandar para eles. Até que os documentos que a gente tinha que mandar era através desse portal. E aí tinha uma pessoa responsável por você, do Brasil, que muitas vezes tinha um problema nessa comunicação, que ou a pessoa demorava muito para ler, ou quando lia não resolvia o problema. Então teve também esse problema, mas assim, em geral, no meu caso não foi nada muito grave assim, mas acho que se tivesse acontecido uma coisa, sei lá, grave, acho que ia demorar muito pra resolver esse problema. Então, uma polêmica, não sei se você é da França, que chegou a acontecer, porque essa responsável pelo programa, para essa parte de comunicação, ela enviou em março desse ano um e-mail para todos os alunos do Ciências Sem Fronteiras sobre o estágio, que como a França talvez não iria conseguir ajudar, o Brasil iria ajudar financeiramente, caso precisasse de uma extensão da bolsa para estágio. O que muitos, assim, ficaram entusiasmados, porque muitas empresas não queriam aceitar brasileiros porque teriam que pagar justamente por isso. O Brasil ajudando, né, aí as empresas iriam aceitar, e seria, assim, de extrema importância. Eu tive amigos, por exemplo, de engenharia que iam conseguir trabalhar em indústrias extremamente famosas, que iam ser extremamente importantes. E aí, quando chegou em final de maio, era o prazo para envio de toda a documentação, aí todo mundo que conseguiu estágio ficou durante esses 2 meses procurando estágio, enviou toda a documentação. Chegou em junho, essa moça de última hora avisou que não iria mais, que a CAPES não iria mais ajudar por causa de problemas financeiros. E aí muitos alunos tinham já assinado contrato com empresas importantes. Nossa. E aí acabou ficando muito feio, porque para você chegar na empresa e desfazer um comprometimento é muito inviável. Então isso queimou um pouco o filme do Brasil em relação a isso. Isso foi um erro do programa também. Mas no geral foi... Seriam ajustes, né? Uma coisa aconteceu até com uma menina que foi comigo da Reopção. Ela arranjou um estágio e ela fez toda a papelada para ter a extensão da bolsa por 3 meses. E o estágio dela ia ser remunerado e tudo pela empresa. E aí a CAPES falou que não ia pagar. Ou ela tinha que assinar um papel que ela ia ficar por conta para conseguir a extensão do visto. Ia ser super complicado. Ou ela desistia do estágio e voltava. E ela acabou voltando porque é uma responsabilidade muito grande para você assumir. Porque ela poderia até não conseguir a extensão do visto e tudo. Então foi bem complicado.
Eu acho que uma coisa que eu gostaria assim de destacar é que a pessoa deve, antes de ir para o país que ela queria, para ela estudar primeiro como que é o país, para se informar primeiro, porque aconteceu muitos casos na França e alguns amigos meus da Itália que chegaram a ter depressão no país, porque não se adaptou ao nível cultural do país, ao tipo de comida, língua, tudo. Com certeza, todos os países você vai ter uma certa dificuldade, mas assim, o ideal é pesquisar. Como você tem muita opção de países, pesquisar antes como que é o país realmente, cultura, costume, clima, pra não ter certos problemas, porque às vezes a pessoa vai, acha que é uma coisa e acaba sendo outra, não aproveita a oportunidade como deve ser aproveitado. E aconteceu isso muito lá, de pessoas que abandonaram o programa, tem que devolver o dinheiro, mas, por exemplo, tirou, oportunidades de outras pessoas que realmente tinham interesse de ir pra esse país, ou até mesmo ela tirou a sua própria oportunidade de ter escolhido um país mais compatível porque não estudou a respeito disso. Uma boa dica. Até porque tem algumas épocas, principalmente chega em dezembro lá na França, ou na Europa em geral, o tempo de sol que tem no dia é muito pequeno. E o sol que tem, ele não é o sol que nem daqui, que é um sol meio embaçado assim, então ele não te esquenta. Você fica no sol, você fica com frio. Até eu tive que procurar vitamina, porque eu tava me sentindo meio mal, porque era meio estranho, você acordava, o dia tava meio escuro, aí você passava o dia, já anoitecia, e era uma coisa metabólica, fisiológica. Isso, uma coisa metabólica, fisiológica. Então também é uma questão, às vezes, no meu caso, que aí depois que comecei a tomar essas vitaminas, tipo um sempre, eu melhorei, assim, comecei a ter mais ânimo, porque, nossa, aqui no Brasil a gente tá acostumado a sol o tempo todo, todos os dias, todas as estações. E o que lá muda drasticamente de inverno, verão. Então tem algumas coisas assim que meio óbvias, se você for pensar no lado geográfico, mas que às vezes a gente não pensa que pode afetar tão diretamente assim nas nossas vidas. Porque muitas vezes os alunos, eles somente entusiasmados pela oportunidade de ir pro intercâmbio, mas esquece o dia a dia. E você vai ficar de 1 ano a 1 ano e meio, né, no país, sem contato com seus amigos de verdade, que você tem contato, sua família. Então eu acho ideal escolher realmente procurar saber melhor e se informar sobre o país que quer ir para não ter grandes problemas. Sim. E lá também acho que é não ter medo de errar, não ter medo de falar com pessoas que você não conhece, você tem que tentar ter coragem e tentar conversar com as pessoas, fazer amizade, conhecer bem a cultura, porque se você ficar acomodado, esperar que os outros venham falar com você, isso não vai acontecer, porque você tá fora da sua realidade, você que tem que se pôr pra dar a cara a tapa. A maior parte das vezes lá, principalmente, as pessoas, como é uma cultura mais reservada, não vai acontecer nada demais. O máximo que pode acontecer é a pessoa falar... Ser mais grossa, né? Não ser mais grossa, assim, simplesmente falar que não, sair. Então, nada vai acontecer, assim, de grave. O máximo é você sair à noite, ir em bar, porque querendo ou não, os momentos que eles são mais sociais são... Da birita, né? Pior que é verdade. Na França é muito assim. Eles ficam muito sociáveis, festa, no bar. Então, são momentos que você tem que aproveitar a oportunidade, conversar com gente que você não conhece, tentar fazer amizade, porque se as pessoas ficarem o tempo todo dentro de casa ou e só entre brasileiro, não funciona, porque você não melhora a língua e você perde muito uma cultura que você não conhece, porque brasileiro você tem aqui, então lá você tem que aproveitar e conhecer pessoas que você não conheceria e se esforçar mesmo pra tentar socializar e conhecer o máximo de gente que você puder. E no geral eu achei que eles foram bem receptivos na Europa, no geral, com brasileiros. Eles, apesar deles serem mais reservados, eles gostam muito de brasileiros. E isso é em todos os países, que eu tive amigos que foi para diversos países, todos fizeram amizades com estrangeiros e eles adoram os brasileiros. Não perdem o contato, porque eles gostam muito, porque como os brasileiros são muito receptivos e eles sentem falta disso, então eles aproveitam, é um modo deles conseguirem perder um pouco a timidez e se soltarem. Principalmente na França, que tem muito africano e árabe, porque eles falam francês também, e tem uma cultura um pouco distante dos franceses. Os brasileiros conseguem ser meio que um intermediário, a gente tem uma cultura diferente, mas ao mesmo tempo muito parecida. Então eles acabam, agora que tá tendo mais brasileiro lá, brasileiro, basicamente todos os países que eu fui, eles eram muito bem recebidos, e eles tentavam conversar sobre a Copa do Mundo e tudo. Então, no geral, eu achei que eles têm uma boa visão, assim,
assim, dos brasileiros em geral. Assim, em comparação principalmente a outras nacionalidades, que, por exemplo, a França, a Bélgica tem problema agora com os árabes e tudo. Então a gente é um imigrante que eles acham legal, acham, né? são bem-vindos, isso. Legal. Só da minha parte agradecer. Acho que deu pra o ouvinte ter uma boa ideia sobre a França, sobre o programa, né? Acho que quem tava em cima do mundo, se vale a pena ir ou não, acho que vai ficar empolgado de ir, vai saber acho que o interessante é você saber das dificuldades e saber das oportunidades boas, né? E ir cercando, como vocês falaram aí, ó, tenta estudar e ver se você aguenta o tranco das dificuldades, porque coisa boa todo mundo gosta, né? Mas deu pra ter uma boa noção do programa, da experiência de vocês e se valeu a pena ou não, como que vocês voltaram, ganho pessoal de vocês, tanto acadêmico quanto de vida específica, né? Então agradecer vocês terem aceito o convite, falar com a gente, espero que vocês tenham gostado. Bom, eu só queria agradecer o convite, porque é interessante ter essa oportunidade de poder falar sobre o programa, porque quando eu voltei, muitos amigos iam querer perguntar, não sei se aconteceu isso com o Diogo, mas eu achei que muitos iam ter entusiasmo de perguntar para poder ir até possíveis doutorados, mestrados, e muitos não vieram perguntar, alguns sim, mas muitos não. Não como você esperava. Não como eu esperava. Então, e eu acho assim, muitas vezes as pessoas acham, ela foi pra França, vai ficar se valorizando, metida ou valorizando por isso. Pelo contrário, eu acho que o interessante é justamente falar dessa experiência, porque eu acho que principalmente na nossa carreira acadêmica, né, na nossa área de biologia, é uma experiência muito importante. E como muitos têm intuito de aproveitar essa oportunidade, então esse programa foi interessante para as pessoas ficarem sabendo. Eu queria agradecer o convite. E pegando o gancho que a Mariana falou e que eu tinha esquecido das críticas do programa, é justamente isso. Depois que a gente volta para a universidade, esse passar tudo que a gente conseguiu para a universidade de origem, né? Eu acho que é meio falho, assim, a gente não tem, porque algumas pessoas você acaba falando algumas coisas, mas não consegue falar tudo e passar realmente para muita gente aquilo que a gente conseguiu mesmo estudar na parte acadêmica mesmo. Acho que é importante ter essa comunicação da gente que voltou com os estudantes e tudo, então também queria agradecer, acho muito importante. Qualquer outra oportunidade que precisar, eu tô aqui para ajudar e tentar explicar melhor, esclarecer e se tiver mais alguma dúvida, tiver interessado em prestar. Se vocês quiserem deixar o contato de vocês para eles, um e-mail ou sei lá, Facebook, o que vocês quiserem. Sim, o meu Facebook é Mariana Porto mesmo, e-mail mari.porto@yahoo.com.br. O meu Facebook é Diogo Munhoz Amorim e o e-mail pode ser diogomunhozamorim@gmail.com. Legal. E quem estiver ouvindo, tiver uma dúvida específica ou quiser bater um papo, acho que escrever pra vocês seria mais ideal, né? Inclusive, o Masaharu, uma menina da Gabriele, na verdade, que é minha bichete, ela estava interessada em emprestar pra França e o Masaharu falou, conversa com a Mariana, porque eu tenho isso pra te dizer do programa, mas especificamente da França, é melhor você entrar em contato com alunos que estão lá. Já foram. Aí ela entrou em contato comigo e optou por não ir pra França. Tá. E um outro aluno também da biotecnologia, ele entrou em contato comigo, tirou todas as dúvidas, ajudei ele em alguns quesitos, preenchimento de formulário e tal. Ele conseguiu ir agora no edital. Então, quem tiver aberto o edital da França, quiser tirar dúvida comigo, com o Diogo. Então, agradecer aí a disponibilidade de vocês dois e deixa eu falar pros ouvintes que até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.